Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Boa noite. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E estamos aqui nessa live no dia de hoje. Mais um dia que o Senhor nos permite cultuarmos a Ele. Por isso nós damos. Começar tudo. Boa noite, queridos. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E estamos aqui nessa live, hoje, nesta quarta-feira, porque estamos obedecendo às regras estabelecidas, somente pela nossa igreja aqui no centro de São Gonçalo. Nós sabemos que existem igrejas nas periferias que estão tendo cultos normais, mas nós estamos aqui nessa live. Boa noite, queridos da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, e vocês que têm nos acompanhado nessas lives. E estamos em meio a essa pandemia ainda, muitas coisas acontecendo de ruim, amigos, companheiros de ministério que estão internados, mas vamos seguir, vamos prosseguir em nome de Jesus, porque nós temos confiança no nosso Deus. Eu sei que alguns, nós não podemos quebrar as regras. O vírus é real, e eu vejo às vezes na rua, eu moro aqui numa das ruas principais aqui de São Gonçalo, e eu vejo muitas pessoas, principalmente pessoas na idade de risco, sem máscara, irresponsavelmente. Vejo pessoas nas filas da Caixa Econômica, eu sei que estão precisando da ajuda financeira, mas não custa nada manter um distanciamento, nada de abraços, nada de cumprimento de mãos. É por isso que muitas pessoas, e até cristãos, até pessoas, não é que sejamos isentos de pandemias ou de doenças, mas às vezes nós, por confiarmos em Deus, nos tornamos irresponsáveis. E quando nós nos tornamos irresponsáveis, eu sempre digo aqui que o possível nós temos que fazer. O impossível é Deus que faz. O impossível de ver o vírus, saber onde ele está, e você tomando todas as precauções, com certeza não vai acontecer nada com você, porque Deus cumpre as suas promessas. Nós queremos dar uma noite a você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu sei que hoje, quarta-feira, nós temos muitos pastores tendo as suas lives, pastores que estão tendo comunhão com o seu povo, como eu estou tendo aqui com a minha família Fé para Todos, e eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar nesta noite. E uma noite muito especial, porque todo ano, nessas semanas, ou nessa última semana de maio, nós temos aqui em São Gonçalo, em Niterói, um encontro entre pastores, padres, católicos. Nós temos uma comunhão e um encontro e essa celebração ecumênica, e nós temos celebrado isso, a nossa unidade em Cristo. E nesta semana, infelizmente, a gente não pode fazer com que as coisas acontecem da maneira que aconteceu nos anos anteriores, é o 5º ano, onde nessa última segunda-feira nós teríamos um culto na matriz católica aqui de São Gonçalo, e era um pastor que iria pregar, a nossa escolha, e na segunda-feira próxima nós teríamos, numa das igrejas evangélicas aqui em São Gonçalo, nós teríamos esse encontro de pastores, padres, diáconos e membros das igrejas católicas e evangélicas. Nós teríamos esse culto numa igreja evangélica, a nossa escolha, e um padre estaria pregando sobre um tema muito importante. E esse tema que foi escolhido nesse ano é Deus nos guarda em meio às adversidades da vida. Tanto que o texto que foi escolhido fala sobre a provisão de Deus no seu socorro. Então, queridos, para mim é muito importante termos pastores, padres
a gente conversa, a gente ora junto, a gente tem comunhão, a gente se encontra de 2, 3 em 3 meses, temos uma comunhão no café, no lanche, para mantermos, porque não somos inimigos, somos servos de Jesus Cristo e temos um ministério para pregar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, da nossa vida, não é isso? Amém? Então é muito importante isso. Eu sei que temos pastores nossos hoje fazendo com o mesmo tema esta reunião, igrejas católicas aqui em São Gonçalo, em vários bairros. Nós temos a igreja matriz aqui em São Gonçalo, católica, temos a igreja do Padre Dé, também aqui em São Gonçalo, a igreja do Pastor Marcos, também aqui num dos bairros aqui de São Gonçalo, que é o Rocha. Temos também pastor Lusitano, que é um pastor batista, e tantos outros pastores que estão, pastor JR, na igreja Pai de Amor, pastor Bispo Simões Ribeiro, da igreja Restaurada. Então, nós estamos dividindo entre hoje e amanhã, que os nossos cultos é às quartas-feiras, e tem igrejas que vão fazer amanhã essa celebração ecumênica. Só dizendo que ecumenismo, a gente pensa que ecumenismo é a união de todas as igrejas, a união de todas as igrejas. Não, é a unidade do povo cristão, do povo que professa Jesus Cristo como Salvador e Rei, o único caminho para Deus. Nós nos encontramos não para discutirmos sobre santos, sobre Maria, só mostramos que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Sem Jesus não é salvação. Tá bom? Então você que está aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e vamos celebrar a vitória desse dia, em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico que diz: basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Esse cântico diz: se você tocar no Senhor, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Então cante comigo. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Veja que eu digo que a luz e a mão de Deus vai estar sempre conosco. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz
porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É uma promessa que nós temos do nosso Deus, de depois de vencidas as lutas da vida, as dificuldades que nós temos, nós vamos ter por herança morarmos com o Senhor Jesus na eternidade e para sempre. Então isso é muito importante, nós crermos nisso. Por isto Jesus veio a esse mundo, teve o seu ministério aqui na terra, trazendo as boas novas do Evangelho. Teve o seu ministério, foi levado ao Calvário, morrendo, pagando o preço que era requisitado pelo pecado que foi cometido no Éden. Em Gênesis 3,15, a própria Bíblia fala que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, que era Satanás, e nos garantia aqueles que entrarem no caminho que se chama Jesus Cristo, para serem salvos e ter uma eternidade com Deus. Amém? Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Passa de mãos estendidas, cheios de graça sem par. Ó, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passa de amor transbordando, todos se convidando. O Mestre vai hoje passar. Sim, hoje Ele vai passar. Eu tenho certeza que Ele vai passar. E vai tocar em você e vai ouvir as suas petições, porque o nosso Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete, e ouvir as nossas orações
nos socorrer nas horas das tribulações, de angústias, de dificuldades. Ele prometeu ouvir a oração do justo, porque pode muito em seus efeitos. Por isso, Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Queridos, essa é uma programação da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. E estamos nessa live, que hoje era quarta-feira, é quarta-feira, e nós estaríamos cultuando na igreja com a mesa cirúrgica, mas pelo decreto do nosso município nós não podemos abrir a igreja. E estamos fazendo essa live para termos comunhão com os irmãos, membros da igreja, que nós estamos saudosos. Eu e a minha esposa estamos aqui, estamos saudosos dos irmãos, mas breve isso vai passar, e nós vamos poder mais uma vez nos ver, não poderemos nos abraçar, não poderemos cumprimentá-los, mas poderemos juntos cantarmos louvores ao nosso Deus. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele toda adoração. A nossa igreja é aqui no município de São Gonçalo e o nosso endereço é a Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Ao lado da Praça de Nova Cidade, Avenida Presidente Kennedy, 1771. E quando voltarmos às atividades, quarta-feira às 20 horas, aos domingos 9 horas da manhã e à noite às 19 horas, 7 horas da noite. Aos sábados é dedicado a encontro de casais, a reunião de jovens, a aniversários, celebrações. E às segundas-feiras nós temos o curso Casados para Sempre, que é dirigido pelo casal Israel e Tatiele, e temos o diploma muito lindo, todas as segundas-feiras. Mas deixa eu voltar novamente às atividades. Amém? Eu tenho uma palavra hoje que é muito interessante, que faz parte da celebração ecumênica. Um texto que foi escolhido, que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, sobre a trajetória do apóstolo São Paulo, que, por pregar o Evangelho, foi condenado a ir a Roma para ser julgado, e lá em Roma ele veio a falecer, ele foi morto, mas aproveitando essa pandemia, esse caos que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil e aqui no estado do Rio também, no Brasil e aqui em São Gonçalo também nós temos tido morte de pessoas queridas, amigas e muitas famílias enlutadas, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória. Paulo estava no navio, acorrentado, preso, junto com outros condenados, e ele vai ser levado a Roma, e houve, nessa ida, houve um maremoto, e que levou a tripulação a depender somente de Deus. Somente Deus. Salvar aqueles homens, os soldados, o comandante do navio, a Paulo como servo de Deus. E a gente, pegando esse texto, a gente vê que a gente não pode deixar de confiar em Deus. Apesar das perdas de amigos, a gente tem que prosseguir confiados em Deus. No capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 23, eu vou te dar só uma narrativa de alguns versículos. Atos dos Apóstolos,
capítulo 27, versículo 23, diz assim: porque em meio ao maremoto, ou um vento fortíssimo de tempestade, estava jogando o barco para afundar. E aqueles guardas começaram a lançar fora as peças mais pesadas do navio, ou desse barco, dessa nau, e chegaram ao ponto de que os prisioneiros, porque eles eram responsáveis pela vida não só de Paulo, mas dos outros prisioneiros que tinham que chegar a Roma. E se eles fugissem, esses soldados, com a sua equipe, eles seriam condenados, talvez até à morte, por deixarem os prisioneiros fugirem. E havia um assombro, algo terrível no meio daquele barco, em meio a tanto vento, a tanta chuva e o mar se agigantando cada vez mais. E aí Paulo se levanta e fala algo muito extraordinário aqui, capítulo 27, versículo 23. Paulo diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todas essas pessoas que estão com você nesse barco. Todos eles que estão navegando não vão perecer, porque por causa da sua vida nós vamos preservar você. O Senhor Deus apareceu num sonho a Paulo, um anjo de Deus, e Paulo fala isso ao comandante do navio, dizendo: olha, não se preocupe, não mate ninguém. Se vocês permanecerem no navio, o anjo do Deus que eu sirvo e prego, ele me falou que se todos permanecermos juntos, esse navio, ninguém vai perecer. Os que pularem na água, os que fugirem, irão perecer. Mas quem ficar no navio, Deus prometeu que eu preciso chegar a Roma. Olha que coisa, Paulo estava preso. Muitas das vezes nós pensamos que a libertação, Deus poderia muito bem fazer com que Paulo fugisse do navio, mas Paulo precisava chegar a Roma, porque tinha um ministério em Roma para Paulo. Paulo precisava levar a mensagem de Jesus Cristo a muitos nobres ali em Roma. E o comandante do navio, ainda meio receoso, alguns do navio, a história conta, capítulo 27, 28, conta que alguns disseram: não, vamos matá-los, vamos jogá-los ao mar e vamos tentar salvar a nossa vida. E Paulo avisa: se pularem na água, vocês não vão sobreviver, mas aqueles que permanecerem comigo, permanecerem no barco, o anjo de Deus prometeu que iria nos salvar. Aí no versículo 42 do capítulo, aqui, Atos 27, 42, diz: o parecer dos soldados era que matassem a todos os presos, para que nenhum deles, nadando, pudessem fugir. Então, é a história que eu contei para você. Só que, em meio aos perigos da vida, às dificuldades da vida, se permanecermos em Cristo, nós vamos vencer. E o texto de hoje, além desses dois versículos, no capítulo 28, versículo 2, 2:3, que diz assim: os bárbaros trataram-nos com singela humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do muito frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão.
Eu já estou dando quase aqui o final da história, porque o resumo da palavra de hoje, dessa celebração ecumênica, é por isso que eu me reúno com padres. A gente não vai discutir religião, a gente não vai discutir outra coisa a não ser Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Rei, e também termos uma unidade. Os católicos não são nossos inimigos, nem. Infelizmente, a religião separa. Eu tenho alguns pastores aqui que são contra essa comunhão, esse encontro. Não, nós temos orado juntos, nós temos buscado a Deus juntos. Eu tenho padres que são batizados no Espírito Santo. Teve um padre que disse: pastor, eu falo em línguas estranhas com Deus. Eu vou duvidar? Não sou eu que batizo? Não sou eu dono do Espírito Santo? Se ele disse para mim, eu creio, acredita nisso? Eu digo, sim, porque o Espírito Santo é dado a todos. Mas, queridos, agora vamos à nossa narrativa aqui. Paulo levado preso para Roma, para ser julgado por César. Ele está no navio. E no meio dessa trajetória no mar, vem um tremendo vendaval, uma tempestade muito forte, o mar se agigantando e o medo, o pânico começou a tomar conta de todos, que estava incontrolável, e eles viram que o barco ia afundar e começaram a aliviar o peso do barco, jogando fora as coisas mais pesadas, inclusive alimentos. E no meio dessa angústia toda, Paulo orando a Deus, o Senhor aparece a Paulo. Aí eu volto a uma coisa que eu falei aqui antes, dizendo o seguinte: estamos vivendo isto, que o mar fala de uma trajetória. Nós vivemos no mar da vida e estamos navegando para vencermos as dificuldades. E eu acho muito importante que o mar, uma hora está calmo, outra hora está mais bravio. E como a nossa vida nós temos momentos de calmaria e momentos de correria, de agitação, os problemas da vida por causa do pecado. Nós, como cristãos, mesmo tendo aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e Rei, nós não deixamos de ser pecadores, nós somos pecadores. E cometemos falhas, erramos, pecamos, tomamos decisões erradas, porque somos humanos. E Jesus Cristo veio para isso, para nos resgatar do pecado. Mas ainda habitamos aqui e nós temos as nossas dificuldades, tanto que hoje a igreja está fechada. A maioria das igrejas hoje, tanto católicas como protestantes e outras religiões, não podem cultuar, não podem se reunir pelo decreto da Prefeitura de São Gonçalo e do governador do estado do Rio. As igrejas das periferias estão abertas, algumas igrejas abertas, mas nós estamos no centro de São Gonçalo e nós temos cumprido esse decreto. Então eu vejo essa ida de Paulo a Roma comparado com a nossa vida cristã. Dificuldades, lutas, problemas. Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades. E Paulo estava aqui em meio a esta confusão no mar, correria, medo, pânico. E com certeza Paulo era humano e ele deveria também estar surpreso com tudo que estava acontecendo. Mas Deus fala ao apóstolo Paulo: olha, fique tranquilo que é preciso que eu te conduza a Roma. E Paulo, imediatamente comunicando isso ao comandante do barco, ele ficou meio receoso, mas você vai ver no texto que logo depois ele manda soltar o Paulo, porque eles queriam matá-lo. E aí começamos uma trajetória que é interessante, e essa palavra serve para motivar você
que está passando por esse momento. Você que tem familiares que estão com a Covid-19 e outros familiares que têm outras doenças e estão com medo de ir ao hospital para não se contaminarem. E aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão sofrendo, eu quero dizer que Deus nunca deixou de estar no comando. Paulo estava naquele barco preso. O comandante era que mandava ali. A palavra final vinha do comandante. Mas ele já havia perdido a força de comandar por causa da tempestade e do mar bravio. Há momentos na nossa vida que a gente perde o controle, como agir, como tomar a decisão correta. E nós precisamos que Deus nos visite para nos dar a direção certa. E o barco, todos obedeceram a Paulo, e Paulo disse, ninguém se preocupe, ninguém fique aflito, porque todos nós vamos ser salvos. E o barco, jogando contra as ondas do mar, foi levado até que o mar, eles encontram um rochedo, o navio bate e se racha, mas já perto de uma ilha. E o texto bíblico diz que todos se salvaram. Os que permaneceram no navio, mesmo após o choque, mesmo na violência do mar, eles chegaram perto de uma ilha, aonde todos se salvaram. Aí começa uma história aqui, no prosseguimento de uma outra história. Porque calculo que aqueles homens, quando chegaram à praia daquela ilha, falaram, graças a Deus, obrigado Deus. Olha, o Deus do Paulo disse que nós não íamos morrer e nós nos salvamos. E como estava muito frio, era uma temperatura muito baixa, fria, logo eles correram e a população da ilha correram para ver aqueles homens que conseguiram se salvar no naufrágio. E eles ficaram abismados que nenhum se perdeu. E como estava muito frio, eles resolveram fazer uma fogueira para aquecê-los. E Paulo prontamente, ele tomou o comando daquela turma e foi pegar gravetos para alimentar o fogo da fogueira, pois estava muito frio. Olha, aqueles homens haviam se salvado de um naufrágio. Paulo tinha chegado à ilha, deveria estar grato a Deus pela salvação dele, pelos cuidados de Deus, e ele vai prontamente procurar alguns gravetos, e olha o que acontece. Capítulo 28, versículo 3, versículo 2 e 3. Tendo Paulo ajuntado gravetos e atirado à fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. É muito interessante você ver isso aqui. Víbora é um réptil que é venenosíssimo. E será que Paulo não viu quando ele pegou os gravetos? A pergunta que a gente tem é essa. Será que Paulo não viu quando pegou os gravetos que era uma víbora? Mas só que tem uma coisa. Esse réptil, ele se adapta ao frio. E como assim? Ele congela. E ele parecia um graveto, que a víbora é menor. É uma cobra pequena. E por ele ter um sangue frio, com o frio que estava fazendo, essa víbora ficou igual a um graveto. E Paulo pegou, junto com os outros gravetos, e não viu. E trouxe para a fogueira. Quando Paulo jogou na fogueira os gravetos, imediatamente o fogo batendo nessa víbora, ela pulou e se prendeu na mão do apóstolo Paulo. E quando os habitantes daquela ilha viram que aquela víbora, que era venenosíssima, tinha mordido o apóstolo Paulo, começaram a dizer um ao outro,
esse homem deve ser um pecador, deve ser mau, porque se salvou de um naufrágio e agora a víbora, que o seu veneno mata, leva alguns minutos e mata. Esse homem deve ser um homem odiado por Deus. E Paulo, sacudindo da sua mão, jogou a víbora no chão e a matou. E ficaram aqueles habitantes daquela cidade olhando o apóstolo Paulo, esperando a hora que ele caísse morto. Só, queridos, que quando nós estamos do lado que vence, quando nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco, não existe naufrágio, não existe víbora venenosíssima, não existe Covid-19, não existe nada que pode nos derrotar, que pode nos abater. Então, Paulo ficou lá conversando, esperaram um tempo e começaram a se admirar, porque Paulo não estava passando mal. E foram a ele e já viram Paulo de uma maneira diferente. E Paulo, aproveitando aquele momento, começou a falar do zelo, do cuidado que Deus tem pelos seus. Oh, eu amo esse Deus por isso. Eu amo esse Deus por isso. E não importa víboras, acidentes no mar, na terra, Covid, tantos outros problemas que nós já tivemos, tantas dificuldades que nós já tivemos, e nós vamos vivendo. Aí você pode dizer, mas Deus não poderia impedir que a víbora o picasse? Só que questão de Deus poderia impedir? Claro que Deus poderia. Mas foi através dessa mordedura da víbora que o governador da ilha, um nobre chamado Públio, veio e lhe contaram a história do salvamento de todos, e Paulo pregando a Jesus Cristo como livrador, um Deus que cuida da gente. Aquele homem veio ter com Paulo e viu a mordida da víbora. Ele conhecia a víbora, ele era quem tomava conta daquela ilha, mandado por Roma. Aquele homem começou a se interessar, porque ele era o governador dali. Ele tinha sido mandado ali pelo imperador Otaviano Augusto, e que o empossou ali como governador daquela ilha. E Paulo começou a contar a história, por que ele estava sendo levado preso. Ele não era um assassino, ele não era um ladrão, ele não era um criminoso, ele estava indo porque ele estava pregando a Jesus Cristo como o único caminho para Deus, para a salvação das almas. E olha, queridos, essa ilha, é muito interessante isso aqui. Essa ilha, hoje, ela se chama Malta. Mas na época que aconteceu esse naufrágio, que eles foram parar nessa ilha, essa ilha se chamava Ilha Melita. Ilha Melita, que no grego quer dizer o quê? Lugar de refúgio. Eu, quando leio isso, eu me alegro. Lugar de refúgio. Em meio às tempestades da vida, aos mares agitados, em meio a todas essas turbulências, Deus tem sempre um lugar de refúgio. O salmista diz assim: Deus é o meu refúgio, é o nosso refúgio e fortaleza. A ilha tinha um nome naquela época, de Ilha de Melita, lugar de refúgio. E mesmo você chegando a um lugar de refúgio, às vezes nesse mundo nós vamos ter víboras querendo nos morder para nos matar. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Quando Públio, aquele homem, ouvindo a história, se lembrou que o seu pai estava doente, que seu pai estava muito mal, e ele já tinha empregado todos os recursos ali,
E o seu pai continuava doente. E ele disse para Paulo: vamos até a minha casa, talvez o seu Deus possa fazer alguma coisa para o meu pai. E Paulo, acompanhando aquele homem, foi à casa deste nobre da cidade. E chegando lá, encontrou o seu pai com uma disenteria muito forte, febre, e realmente ele estava muito mal. E Paulo ora a Deus, clama pela misericórdia de Deus. E diz o texto bíblico que aquele homem foi curado. Em meio às adversidades da vida, em meio a essa pandemia que está acontecendo aqui, e no Brasil e no mundo inteiro, a gente fica perguntando, eu converso com crentes que ficam: pastor, mas por que isso está acontecendo? Eu estou com medo, eu estou... Queridos, nós temos um Deus. E segundo o nosso Deus, nós não morremos antes da hora. Não é que você tem um tempo determinado. Nós temos um tempo aqui nesse planeta, nessa terra. Agora, a Bíblia fala que Deus vai cuidar da gente. O apóstolo Paulo mesmo escreve que não vem nenhum mal sobre nós se não for da permissão de Deus. Eu, na live passada, foi domingo, eu disse que levaram um cego de nascença a Jesus, e os discípulos e os curiosos lá viram aquele homem diante de Jesus e perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que esse homem nascesse cego? Mas Jesus disse assim: nem ele nem os seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Eu trago esse versículo para cá. Paulo indo para Roma, Deus falou que ele iria. Os obstáculos que nós temos na vida, os obstáculos que Paulo iria enfrentar: preso, condenado, viajando dias, que a trajetória no Manaus era muito tempo. Agora, as dificuldades. Queridos, trazendo para nós aqui hoje, nós estamos numa caminhada para os céus, para habitarmos com o Senhor. E existe a caminhada, existem as dificuldades da nossa vida cristã. Existem aquelas coisas que vão tentar nos impedir. O interesse do diabo ali é que Paulo não chegasse em Roma. Olha o diabo. Então ele movimenta a natureza. Ele movimenta os obstáculos para impedir. Só que Deus nunca perde o comando. Deus não perdeu o comando com essa pandemia. Está aí por culpa nossa, dos seres humanos, dos governos que nós temos. Por isso prolifera essas coisas todas. Por isso acontecem essas coisas todas. Mortes, desastres, acidentes. Eu mesmo encontrei um amigo que, todo machucado, quando eu fui sair para comprar alguma coisa, e ele estava mancando. Eu digo: o que houve com você? Caí de moto. Eu digo: mas já é a terceira vez. Eu digo: você agora não anda mais de moto, né? Você vai largar a moto. Ele disse: de jeito nenhum, pastor. De jeito nenhum. Eu digo: então, sofra as consequências. Tá? Eu acho bonito a moto, mas eu não ando de moto. Porque é um veículo que é complicado nas ruas, porque eles se acham os donos, os senhores da rua, e não respeitam buzina, não respeitam sinais de alerta. Eles é que tem que passar. E muitos morrem, perdem membros do corpo. E eu disse a esse jovem, que é um cristão, eu disse: você parou de andar, né, de moto? Não, de jeito nenhum, já botei para consertar. E eu digo: você está aí se consertando, vai insistir. Já é o terceiro, né? É o terceiro que eu sofro. Todo machucado, na cabeça, no braço. Esses acidentes acontecem na vida. Agora, quando nós teimamos em fazer coisas que nós sabemos qual é o fim, o que pode acontecer, Deus tira a mão de cima. E diz: você quer ir? Vai, eu estou dando um alerta. Você não quer? Paulo estava caminhando, indo para Roma. Vieram os imprevistos da viagem. Aconteceram, né, todos aqueles problemas. E Paulo agora na ilha de Melita. Ilha
lugar de refúgio. Paulo não se abateu com o naufrágio, não se abateu com a mordidura da víbora. Paulo continuou a falar de Jesus Cristo. E é por isso que eu fiz a referência para esse tempo de hoje. Estamos em meio à pandemia. Você está onde? Debaixo da cama? Escondido debaixo da coberta? Tendo pânicos? Sofrendo por medo? Queridos, nós temos um Deus que cuida da gente. Ah, pastor, o senhor mesmo disse aí que o senhor teve pastores amigos que morreram. Sim, perdi alguns, tenho alguns internados, mas eu não entro no mérito, porque eu não sei o que eles fizeram. Outro dia eu estava com um pastor Evandro, um pastor nosso aqui, presidente do CUME. Ele, CUME é um conselho de unidade de ministros do Evangelho. Nós estávamos tratando de alguns assuntos e fomos a um lugar e veio outro pastor abraçando todo mundo. Eu não permiti que ele me abraçasse. E falei para o pastor Evandro, não deixe abraçar. Vamos tocar aqui o cotovelo. Então eu vejo muitos pastores irresponsáveis, abraçando todo mundo. Ah, Deus vai me livrar. Não vai não. Porque há o contágio. Existem pessoas que são assintomáticas. Elas não demonstram que estão gripadas, nem com o nariz escorrendo, nem com tosse, mas transmitem. E você não sabe. Por isso esse isolamento se fez necessário. Agora já é muito tempo para isolamento. Por isso, muitas pessoas boas, cristãs, estão morrendo. Filhos de Deus. Só que essas pessoas, eu creio, morreram no Senhor. Mas, às vezes, muitas vezes, pelas nossas teimosias, nós pagamos o preço da morte. E Paulo, na ilha, pregando o Evangelho, e diz o texto bíblico que muitos ali se converteram. E Paulo deixou uma igreja plantada ali na ilha, porque em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas da vida, Deus nunca vai se afastar de nós. Deus nunca vai se distanciar. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu disse há pouco que a ilha, que hoje, nas versões bíblicas, fala Malta, mas o nome em grego na época era Melita, lugar de refúgio. Em meio a essa pandemia, Deus tem um lugar de refúgio para você, que são os seus braços. Ele quer abraçar você, Ele quer enxugar as suas lágrimas, Ele quer curar você, Ele quer trazer as notícias boas. Em meio a esse caos de tragédias que você olha pela mídia, porque eu já disse muitas vezes aqui, a mídia precisa de tragédias, senão não é notícias. O jornal só vende com tragédias. Quanto mais tragédias, mais vendem. Quanto mais a mídia mostrar tragédias, eu acho que deveria ter um programa nas televisões sobre aquelas pessoas, entrevistas com aquelas pessoas que foram curadas, passaram pela Covid e foram curadas. Não dá audiência. Não dá audiência. O que dá audiência é a abertura de sepulcros, a abertura de caixões lá, não é isso? Pessoas sendo sepultadas. Um número de mortos é tanto. Isso dá mídia, isso dá ibope. Agora, se juntasse todas essas pessoas que foram curadas, que passaram pelo vale da sombra da morte e se recuperaram, pois eu estava vendo o testemunho, o agradecimento da pastora Antonieta Rosa. Oh, que bênção! Quantos anos? 84 anos, uma missionária de Deus da igreja do pastor Silas Malafaia, irmã de um pastor da nossa igreja, esposa de um pastor da nossa igreja, uma mulher que prega o evangelho, uma pastora, mas ficou
15 ou 16 dias entubada. E ela, hoje me mandaram dela o testemunho dela, ela ainda se recuperando, mas já em casa, ela numa cadeirinha de roda, porque você teve muito tempo entubado, você tem que voltar aos movimentos aos poucos, você estava paralisado. E ela diz assim: eu fui ao vale da sombra da morte. Nada, que eu não sei de nada, mas Deus me chamou, como fez com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Ela dizendo no seu testemunho hoje, no seu agradecimento pelas orações, eu ouvi a voz do meu Deus, Donieta, você ainda tem um tempo aqui. Queridos, como eu gostaria de ver na mídia testemunhos daqueles que ficaram entubados e perderam a noção de tudo, que você está entubado, você não sabe de nada. Mas quando voltam à vida, começam a rever pessoas, familiares e celebração da vida. Pensem no apóstolo Paulo quando chegou naquela ilha, livre daquele naufrágio. Vem uma víbora, pica-lhe a mão. E todos ficam esperando ele morrer, ele não morre. Porque nem o veneno da víbora tem poder maior do que o poder de Jesus Cristo na nossa vida. Esse Covid para Deus não é nada. Está aí. Agora, queridos, quando nós demonstramos fraqueza, quando nós demonstramos que as promessas... Porque quando você se mostra medroso, acovardado, é porque você não crê que ninguém pode te tocar. Nada pode te tocar se Deus não permitir. Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz para nós tomarmos a armadura de Deus. Armaduras são aquelas coisas que o soldado coloca para ir à guerra. E uma das peças da armadura é o escudo da fé, que livra o soldado de flechas, de objetos que são lançados. Você vê isso hoje nas manifestações que a polícia chega, que jogam pedras. O escudo. O nosso escudo é fé em Deus. Eu não durmo pensando em Covid. Eu não durmo pensando em ficar doente, em ir para o hospital. Pode até ser, pode acontecer. Eu repreendo isso em nome de Jesus, mas pode até ser. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo escreveu isso. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, que é a minha vida, até o final. Queridos, essa pandemia vai passar. Daqui a pouco nós estamos voltando a atividades normais. Claro que será pós-pandemia, será algo assim diferente, máscara, álcool gel, não muito perto, sem abraços, mas nós vamos nos ver. E eu vou rever muitos irmãos queridos, muitos pastores queridos, eu vou rever muitas pessoas que estão com saudade, ligam cá para casa, para a minha casa, dizendo que estão com saudade. Nós vamos nos rever, porque eu sei quem tenho crido e estou certo que é poderoso. A minha fé fala para mim, a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, fala: Samuel, ainda não chegou o seu tempo. E quando chegar, eu tenho que estar preparado. Lembram-se de Jesus morrendo no Calvário como um criminoso, um marginal? 2 homens do lado dele, aqueles sim eram criminosos, foram condenados junto com Jesus e Jesus no meio. Um
mesmo na sua hora de morte, começou a zombar de Jesus. Se tu és mesmo tudo isso que falam de você, olha, faça um poder agora, faça uma mágica e nos liberte daqui. O outro do lado de Jesus disse: por que você fala assim? Nós temos culpa por estarmos aqui nesta cruz. Mas esse homem aí, nenhum mal fez. Ele não merece isso. E ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aquele criminoso, com certeza ele ouviu falar de Jesus. Só que estava numa vida totalmente errada. Talvez ele não tivesse ou não teve tempo de ir a um lugar para tomar uma decisão por Cristo. Mas houve uma última oportunidade na cruz. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: filho, hoje mesmo, porque Deus não é Deus de amanhã, Deus é Deus de hoje, do agora. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não desanime. Não desanime. Se Deus tem promessas para a sua vida, Ele vai cumprir. O que eu e você temos que fazer é confiar nele. Deixarmos de sermos covardes. A fé que nós estamos professando é a fé de vitórias, de conquistas. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por problemas. Coisas às vezes que fogem ao nosso controle. Mas quando as coisas fogem ao nosso controle, nós temos a promessa de Deus de estar conosco. E Ele pega o leme da nossa mão e nos guia. Minha vida é um barquinho que está a navegar. Cristo é o comandante para me orientar através de negras nuvens ou do encapelado mar. Cristo é o comandante, não me deixa naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar. Guia Cristo, meu para o meu eterno lar. Ele quer fazer isso. A nossa vida é um barco no mar da vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele quer ser o comandante. Ele quer nos guiar para Ele. Para o que Ele tem preparado para nós. Eu não sei o que você está precisando. Não sei como tem sido o seu dia hoje. Mas se você está vivendo o dia de hoje, você já é um vencedor. Você está me vendo aí agora, pelo pior que você esteja passando, você é um vencedor. Você já venceu uma madrugada, você já venceu uma manhã, você já venceu uma parte da tarde, você agora está numa parte da noite. Daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, já é um outro dia. E você vai continuar sendo vencedor. Agora, nós vamos orar agora, pedindo a Deus por aquilo que você precisa. Eu não sei, muitas pessoas ligaram, mandaram pela internet pedidos de oração. Mas eu tenho muitas pessoas que estão precisando do socorro de Deus.
Mas eu quero dizer a você, ainda dá tempo para você mandar, minha esposa está ali escrevendo. Deus pode. A medicina diz que não tem jeito, o psiquiatra diz que não tem jeito, o psicólogo diz que não tem jeito, todos estão dizendo que não tem jeito. A palavra final para a sua vida vem de Deus. E nele nós podemos todas as coisas. Nele nós somos mais do que vencedores. Porque Ele tem todo o poder. Mais uma vez eu digo, isso vai passar. E você vai cantar triunfante. Triunfante. Glórias, glórias, aleluias. Vencemos. Vencemos. Vamos estar orando primeiro pelo pastor, amigo, irmão em Cristo, pastor Francisco Baratello, um amigo. Também orando pelo pastor Romão, orando pelo Daniel, marido da Margarete Lucas, uma adoradora de Deus, um dos meus ajudantes na Marcha para Jesus aqui em São Gonçalo, que já está internado, mas já está voltando à normalidade. Vamos estar orando também por Ezequiel, Carla, o Júnior, a Fatinha, o Paulo Vitor, o Denison, a Amanda, a família, a diaconisa Marli, orando pela Irene, pela Elis, pela Larissa, pelo evangelista Alexandre, pelo Arthur, pela mamãe do Alexandre, pela Kátia, pelo Ledilson, pela Rita, o pai do Alexandre, nosso evangelista. São pessoas que precisam do milagre de Deus. A Fátima Pinheiro e toda a família, eles estão agradecidas a Deus. As orações por Henrique, que só está internado para ganhar peso. Eu tenho uma criança, está no meu celular, infelizmente, a pedido do Robson, que é da família do nosso irmão Jorge. Robson botou uma criança que estava muito mal, e hoje eu recebi o vídeo que ela já está vendo, a pessoa já está acompanhando, as pessoas passando. Vamos estar orando por essa criança, eu não me lembro agora o nome, mas vamos estar orando por essa criança. Deus sabe quem ela é. A Marina, que está com anemia, a Andréia Canela, está com AVC, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em hospitais, orando pela Ingrid e a Camille, que são enfermeiros. Seu marido. Quem? Felipe, o marido dela. O Felipe. Também a Carmelita, o Sebastião. Estamos orando pela tia do Baltazar, que está grave com Covid no CTI. Orando também pelo Irvane, meu irmão em Cristo, Irvane, toda a sua família, suas filhas, sua esposa. Vamos estar orando pela Nádia, Carlinho, seus filhos, a Viviane, que está grávida, que Deus guarde, que Deus proteja. Orando pela Sueli Moura, o Jorge, a Érica, a Elaine, o Robson, o Robinho, então esse Robinho que me mandou a foto dessa criança, a Letícia, o Marcelo, pela Edileuza, o Alain, a Mara, o Abraão, a Carla Ramires, que está entubada em estado grave. Vamos estar orando por essa vida, que Deus tenha misericórdia. Oração pelo Beto, que venceu a Covid, está agradecendo a Deus. Aí, é um testemunho, venceu. E agradecendo a Deus por Carlos Roberto, recuperado da Covid, outro, está grato a Deus, a Valdiné e a família, orar pelo Rubens, a Aline e família e a causa do INSS, também a outra Aline e suas filhinhas, são membros da igreja, orar pela família da pastora Valéria, realmente sim, que a pastora Valéria veio a falecer, eu recebi esse pedido hoje. Fabiola Mota. Fabiola, eu vi hoje o pedido, já estava orando, mas já está com o Senhor. A Yolanda, o Andrei, o Walter, o Cauã, o Hugo, Rayane, a Helena, orando pelo Jonathan, orando também pelo Tiago, a Laurinha, sua filhinha, orando pela Juliana, o Fábio, orando pelo diácono Nelson e família, e toda a família, o Fabiano, que está o quê? Está com Covid também? É isso? Acho que é. A Caroline, o Guilherme, o Davi, o Felipe,
a Camila, o Romão, a Jane, a Vera Lúcia Alvarenga e toda a sua família, a Vera Lúcia Parreiro, toda a sua família. Vamos estar orando pela Georgina e família, orando pela Horaci e família, a Fátima Vinícius, sua filha, seu genro, orando pela irmã Vilminha, orando pelo irmão Antônio, irmã Célia, toda a família, a Márcia, o Tony, o Ricardo, a Eliane, toda a família, que Deus proteja, que Deus guarde, Francisco, sua mamãe, que Deus proteja, o Hamilton e família, pela minha família, né? Pela minha vida, a Cora, minha esposa, minha filha que está grávida de uma menina, a Rebeca, que Deus guarde meu neto Miguel, toda a minha família, que Deus nos guarde, o Mauro, seus filhos, pelo pedido que ele fez da solução de um problema na Caixa Econômica, que Deus abra as portas, Mauro, em nome de Jesus. Também orando pelo Maria de Fátima, seu filho Charles e toda a família, orando também por todos os diáconos, diaconisas da igreja Fé para Todos aqui em São Gonçalo, meus auxiliares de púlpito, evangelista Robert, evangelista Maxwell, sua família, sua empresa, seus trabalhos de todos, nossos líderes de departamentos, você, que eu não sei o seu nome, mas Deus sabe. Ore comigo, orando pelo Marcos, a Miriam, sua mãe, sua sogra, seu neto, seu filho, orando por todos aqueles que precisam de um milagre, o Luiz, nosso diácono, sua esposa Rosângela, seus filhos, a Amanda, orando pelas suas irmãs, seu cunhado, são tanta gente que me pede, o Jairo, lá em Santa Catarina, sua família, que Deus proteja. Oro também pela Lazinha Silva, que está em Brasília, oro pela Jane Santana, em Minas Gerais, suas familiares. A doença está em todo lugar, mas nós temos um Deus também que é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então nós vamos orar pelo Diácono Ribeiro, sua esposa Alcina, suas filhas, seus genros, suas netinhas, que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus nos livre do mal. Não é só de Covid, não. Deus prometeu nos livrar de todos os males. E nele nós somos mais do que vencedores. Diácono Hermes, toda a sua mãe do Davi, pastor Davi, né? A sua esposa, seu filhinho. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Assim como Deus foi com Paulo, no naufrágio, na mordida da víbora, Ele vai estar conosco. Amém, Jesus. É somente crer. Oro pelo meu genro Bruno, toda a minha família. Alcinéia, Jorge, toda essa família abençoada. Vamos orar? É momento do milagre de Deus na sua vida. Pai, falamos de um Deus presente, que não está longe, está perto. Um Deus que agiu na vida do apóstolo Paulo, prometendo que nem o mar, nem a víbora poderia atrapalhar os planos de Deus na vida de Paulo. Como nem Covid, nem nenhum mal pode impedir os planos de Deus na nossa vida, na sua vida. Deus, eu li tantos nomes, mas tem nomes que eu não conheço, estão me ouvindo agora. E tu conheces o coração. Vá ao encontro dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro porque eu creio num Deus que tem o poder de tirar da intubação. Um Deus que vence a Covid. Um Deus que vence qualquer doença. Um Deus que tem todo o poder. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos cura. Traga vida, traga saúde. Enxugue as lágrimas dos familiares. Deus, em nome de Jesus, socorre aqueles que estão precisando de socorro. Abra portas de emprego àqueles que precisam de um emprego. Não permita que firmas, empresas possam não abrir mais. Que as pessoas percam o emprego. Meu Deus, eu repreendo esse tormento, essa dor, esses pensamentos negativos, maus, ruins. Meu Deus, em nome de Jesus, toque com poder em cada vida. Repreende o mal. Que haja cura, que haja libertação, que haja vida, que haja saúde, que haja paz, que haja tranquilidade, porque Tu és o nosso Deus. Tu és Deus das causas impossíveis. Eu incluo aqui o Manuel Júnior e família,
Oh Deus, em nome de Jesus, pela unidade familiar. Meu Deus, casais, maridos e esposas, filhos e pais. Repreende os espíritos familiares que vêm para destruir, para matar, para quebrar os relacionamentos. Repreendo esses espíritos familiares. Em nome de Jesus, saiam desses lares. Oro pela irmã Gil, seu netinho, sua filha. Deus, seja feita a tua vontade. E eu descanso porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, oro pela Soninha lá na Inglaterra, seus filhos. Oro pela Alcide aqui, meu Deus, em São Gonçalo. Deus, agora eu te peço, por essa unidade dos cristãos, católicos e protestantes, nessa semana que nós estamos em oração pela unidade. Não estamos discutindo religião. Que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Oh Deus, que haja esse amor, que não haja briga entre nós, mas que haja a comunhão, a celebração da unidade em Cristo. Cuida de cada pastor, de cada padre, de cada um que professa o nome de Jesus Cristo. Nessa semana de oração, Deus, cuida do nosso prefeito aqui em São Gonçalo, cuida do nosso governador do estado, cuida do nosso presidente. Meu Deus, eles tenham o discernimento de ver o que é melhor pelo povo. Deus, a Câmara Federal, a Câmara Estadual, a Câmara Municipal, esses ministros do STF, meu Deus, do STJ, Deus, que eles queiram um Brasil melhor. Porque, Deus, Tu és o Senhor desse país. Aqui há a Tua igreja, cuida da gente. Livra-nos do mal. Oh, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Te agradecendo por tudo que Tu estás fazendo. Por viver essa feira. Deus, nos dê uma noite tranquila. Um acordar feliz. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Estamos chegando ao final. Domingo de manhã eu tenho uma live da igreja. 9 horas da manhã. E à noite eu tenho outra live aqui de casa. Às 19 horas. Há um canto que diz assim, ó. Encerrando. Fé em Deus remove as montanhas, acalma o revoltoso mar. Fé transforma desertos numa fonte. Fé trará vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E você que crê em Jesus Cristo, diga amém. Ore pela minha vida, pastor Samuel Brito, ore pela minha família. Ore pela igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. Ore por cada membro nosso, cada líder de departamento. Que Deus esteja conosco, nos guardando. E Ele vai estar com vocês. Vocês vão ter uma noite tranquila, um acordar feliz. Para a glória de Jesus. Amém? Então, domingo, 9 horas da manhã. E à noite, às 19 horas. 9 horas da manhã eu vou estar na igreja. Tá? Vou estar na igreja com uma parte do meu louvor. E à noite eu vou estar aqui de casa com o violão. Vocês têm que... porque eu não posso trazer músicos aqui em casa. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.